Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez nos aproximando para esse encontro de estudos e reflexões e que possamos assim aproveitar ao máximo tudo que nos é oferecido, oportunizado por este encontro, por essa tecnologia que nos aproxima de alguma forma. E assim nós agradecemos muito a todos que estão conosco aqui. Temos Tânia, a Laura já participando conosco nesse instante e ficamos extremamente felizes. Célia, Terezinha, chegando todo mundo para essa participação, para que possamos de alguma forma fazer o melhor por nós mesmos, por todos que nos rodeiam, pela vida que estamos vivendo. Assim, meus amigos, vamos fazer nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus nesse instante, todos os benefícios que temos recebido, a paz, a alegria, a luz para as nossas consciências, a fim de que possamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a paz permaneça entre nós agora e sempre. Então, vamos ao nosso boa noite aqui. Eu não disse ainda Eduardo, Ivete, que nós estamos vendo aqui, Dilza, Regiane, Cláudia, são muitos amigos, Cristina, Eliana, Regiane nós vimos, Tânia, são vários companheiros participando conosco deste encontro. E hoje a nossa noite é de reflexões sobre a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. Essa obra, como nós estamos vendo, é uma forma de poética de vivenciar o período em que o Cristo esteve ali encarnado em toda a região do território de Israel que ele percorreu, junto daquelas pessoas, implantando as primeiras noções do reino de Deus no coração das criaturas. E nós estamos no capítulo 12, esse capítulo 12 falava de amor e renúncia. Jesus estava conversando com Pedro a respeito da condição de amar e que o maior testemunho que nós podemos dar em matéria de amor a alguém é renunciar muitas vezes ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de agir, algumas coisas que nós podemos abrir mão em benefício de uma causa maior. Era essa conversa de Jesus com Pedro. E nós paramos no momento em que ele tinha acabado de conversar com Pedro, dizendo que ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, porque a característica é essa. É saber abrir mão, saber deixar para lá, mas com alegria no coração. Sem cara feia, sem maldade, sem pensamentos de revolta, de rancor, nada disso. Em obediência à vontade de Deus, que é a paz para todas as criaturas, e no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Então, a hora de renunciar e a hora de agir, nós temos que sermos sábios, desenvolvermos a sabedoria de aplicar as coisas certas na hora exata. Não é um comportamento constante, abrir mão constantemente do nosso parecer, do nosso gostar em função de outras pessoas. Não é isso. Mas que há momentos que nós precisamos assim proceder em causa de um bem maior. Assim, ele dizia que os discípulos, os primeiros discípulos, deveriam então aprender a partir e a esperar onde a determinação de Deus os conduzam. Que nós comentávamos a semana passada, nem sempre é fácil partir e nem sempre é fácil esperar. Às vezes é doído partir, mas a vida nos chama para este ou aquele lado, situações das mais diversas se fazem presentes e até a questão do esperar, porque muitas vezes nós gostaríamos que tudo se resolvesse rapidamente e não é possível. Não é possível, nós temos o tempo da realização das coisas, que nem sempre é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. Então os discípulos deveriam aprender isso,
para poder então edificar esse reino do céu no coração dos homens, e que isso deveria ser a primeira preocupação deles. Então, de fazer os corações encontrarem a paz, encontrarem a esperança, terem a certeza de uma condição melhor de vida. Essa era a primeira preocupação, deveria ser a primeira preocupação dos discípulos do Cristo, até hoje. Aquele que se diga cristão tem por obrigação da esperança, tem por obrigação de levar a força aos outros corações, a tranquilidade e a paz. Então, a palavra do cristão tem que ser a palavra que edifica, a palavra que constrói, a palavra que ampara, não aquelas que vêm destruindo, amedrontando, dificultando a vida das pessoas. Assim, Jesus continuava dizendo a Pedro que a aspiração mais nobre da alma, a primeira preocupação seria de melhorar o coração dos homens. Essa deveria ser então a aspiração mais nobre da alma e as esperanças centrais do Espírito, da realização deste reino de Deus na face da terra. Pode demorar. No nosso tempo, talvez a gente diga, meu Deus, mas quando isso vai acontecer? No tempo de Deus, é um piscar de olhos. Porque num tempo em comparação com eternidade, é um nada. A grande certeza é, ele existirá. Ele está em fazimento, em construção. Portanto, tenhamos a esperança sempre. Vamos ao nosso boa noite a quem eu não disse ainda. Rosa, Didi, Gil, Beth, Lourdes, nossos amigos de sempre que partilham conosco deste momento. Vamos então, agora sim, adentrando o nosso item de hoje. Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Então, para aqueles que com ele conviviam, ele era o amigo fiel e dedicado em todos os momentos, mostrando que amigo é assim: fidelidade à amizade, delicadeza para com o outro, são comportamentos esperados de um cristão. E em João estava já escrito, sobre o Cristo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Porque com o servo, o seu senhor não abria o coração, não falava, não ensinava as coisas que tinha aprendido, mas com o amigo sim. Então ele fala àqueles que estão seguindo, onde ele era tido como o Senhor, e com esse título de o Senhor, os outros seriam serviçais. Ele disse: eu não chamo vocês de servo. Vocês para mim não são servos, não estão aqui para isto. Tanto que ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele se colocava de igual. Por isso ele dizia: eu vos chamo amigos. E esse título, pela deferência que eu tenho em revelar tudo que eu aprendi do meu Pai, revelar a vocês também. E em Lucas também registra o comportamento do Cristo, dizendo da hora extrema em que o Cristo estava crucificado. Ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Antes daquela crucificação, ele estava com eles. Era o momento que ele seria preso, ele seria conduzido, e ele fala isso. É a Santa Ceia, o momento da Santa Ceia. Esse quadro que nós temos aqui acima, que vocês só veem uma partinha, eu vou levantar hoje para que vocês possam observar. É este momento, quando Jesus simplesmente diz a eles: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco nessa Páscoa, antes da minha paixão, antes que tudo ficasse dor, sacrifício, desespero. Era o momento da partilha com os seus
companheiros, com os seus amigos, com os seus irmãos de jornada. Então, era isso que Jesus explicava a Pedro a respeito do amor, dessa dedicação ao outro, deste olhar de atenção e cuidado com o outro. Era disso que Jesus simplesmente falava. Sua obra é, primeiro, reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Era esse o desejo, era essa a tarefa do Cristo, reunir todas as criaturas, né, num único círculo divino de família universal. Independente, como nós vemos ali no círculo de amigos, tinham os pescadores, tinham jovens ainda, tinham cobradores de impostos, tinham pessoas de vários tipos junto com Jesus. E imagine que isto era quando havia uma seleção enorme, uma separação entre categorias sociais. E Jesus não fazia distinção. E é disto então que ele diz que a obra dele era reunir pelo amor, pela amizade, pelo carinho, pela convivência, as criaturas, todos os homens, todas as nações. Então não é pela religião, mas é pela manifestação do bem que as nações devem se unir, que os homens devem se unir. E segundo, dizia ele, que era a sua obra também, demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, sabendo retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Lembrando então isto, a hora de partir, a hora de esperar, que ele trazia como ensinamento na edificação deste reino. Traído por um dos discípulos amados, então vamos ver como ele agiu nesses momentos, onde ele soube se retirar, para não haver embate, para não haver briga. Ele soube se desvencilhar, no momento que ele foi traído por um dos discípulos amados. Ele foi negado pelos seus seguidores e companheiros. Nós sabemos que até Pedro, que era o mais chegado e com quem ele conversava mais nesse instante, sabemos que negou Cristo 3 vezes. Então ele foi negado por muitos dos seus seguidores, por muitos dos seus companheiros. Suas ideias foram tidas como perversoras e revolucionárias, aquilo que ia dificultar a vida das pessoas, que ele era uma persona não grata naquele ambiente, acusado como bandido e feiticeiro, porque muitas vezes Jesus foi tido como feiticeiro por conta dos milagres, por conta da ajuda que ele fazia. Enfim, ele era tido como feiticeiro até porque encantava as pessoas com a sua palavra, o seu magnetismo. Sua morte foi como a de um ladrão. Ele teve o mesmo tratamento do que um ladrão, uma criatura terrível na sua época, que merecia uma crucificação por ser um ladrão. E ele teve esse tratamento, sem nunca ter roubado nada. Ele teve o mesmo tratamento. E ele tem, então, com tudo isso, passando por todas essas atitudes negativas dos homens para com ele, ele ensina às criaturas a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ficou só. No instante final ele estava só. Tudo havia se acabado, as pessoas se distanciado. Quem estava ali aos pés da cruz? Sua mãe, a outra Maria, Marta, João. Pouquíssimos daqueles que se achavam diante dele durante a trajetória de vida. Então ele disse, mas mesmo assim, ele ensinou a virtude de retirar-se, quieto, isolar-se, mas estar confortado por Deus, porque era a sua melhor atitude.
Vamos ver o pessoal que eu não disse boa noite aqui ainda. Cidinha, Silvia, Marco, vamos lá, Décio, Adriana, todos nossos amigos partilhando do revivermos estes ensinos de Jesus. Ivone, porque nós precisamos relembrar isso e perceber as lições sutis que Jesus passou à humanidade e que muitos de nós não se aplica nem em conhecer e muito menos em praticar. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se. Ele não abriu a boca, ele não maldisse, ele não blasfemou, ele não xingou ninguém, ele não disse nada, ele seguiu em silêncio, ensinando ali a virtude da renúncia. Ele renunciava a tudo e se entregava por amor do reino de Deus, para testemunhar a imortalidade, porque dias seguintes ele estaria materializado entre os homens, para testemunhar a imortalidade, para falar da grandeza de Deus, para encher as criaturas de esperança, de uma vida além da vida e de uma melhor vida para todos, revelando por essa a sua derradeira lição. Então, a última lição do Cristo para nós, enquanto encarnado, porque nós já temos uma lição no primeiro capítulo de Atos aos Apóstolos, no item 8, é o encerramento mesmo da presença física dele, embora agora materializado. Mas dele encarnado é essa última lição, a lição da renúncia por amor à humanidade. Renunciou a tudo que ele poderia ter, porque ele poderia simplesmente desdizer, dizer que não era feiticeiro, que não era... Porque pergunta, você é rei? Ele disse, você que está dizendo, não sou eu. Ele abre mão de tudo por amor às criaturas. Então aí encerra-se esse capítulo 12, que falava da renúncia e do amor, que ele explicava a Pedro tudo isso. Nós vamos ao capítulo 13, né? Porque nós vamos sempre na sequência. E o capítulo 13 tem um título muito interessante, que é Pecado e Punição. Olha que o anterior era renúncia e amor. Agora é pecado e punição. Quando é que essa história acontece? Jesus ele estava terminando uma de suas pregações em praça pública, quando ele percebeu que a multidão estava agitada, que havia um burburinho, alguma coisa estava acontecendo. E ele olha para ver e observa então alguns homens gritando em praça pública e uma mulher que corre em sua direção, ofegante porque estava cansada, correndo, cabelos desgrenhados, a face macilenta, né? Ela estava pálida, com um olhar assustado, correndo em direção a ele, como que pedindo socorro, ajuda, amparo. Então narra a obra de que ela se aproximou com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Ela não disse nada, só o seu olhar de pedido de ajuda a Jesus naquele instante em que uma multidão a cercava e queria apedrejá-la. É um dia em que ele está terminando um dos seus ensinos. Judeus que ali estavam gritavam pelo apedrejamento, queriam fazer a lapidação, dizendo que isso era a lei. A lei mandava que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Então, eles queriam fazer cumprir a lei, o apedrejamento da pecadora, porque era um pecado aos olhos dele. O apedrejamento da pecadora, de acordo com as antigas tradições. Jesus foi solicitado, foi chamado a atenção por os próprios judeus, né, e também os fariseus que eles se encontravam,
E aí, mestre, o que o senhor diz dessa situação? Como dizer, vamos apedrejar ou não vamos apedrejar? A situação que eles colocavam Jesus era sempre xeque-mate. Era uma situação assim, se ele dissesse apedreja, porque essa é a lei, os costumes antigos, ele estaria endossando todo aquele comportamento agressivo, impiedoso, aquela coisa da lei, ficaria bem com os judeus, porém distante da filosofia que ele tinha, que era o amor puro. Se ele dissesse não apedreja, não pode apedrejar, isso não se faz, por exemplo, que ele dissesse na nossa linguagem popular, estamos colocando palavras na boca de Jesus. Se ele dissesse não, ele ia passar por um traidor da lei. Ele se comprometeria diante do sinédrio, porque ele estaria contra a lei mosaica. Então, de um jeito ou de outro, eles queriam pegá-lo. Eles queriam, qual resposta ele desse, ia ser aquela que eles iam usar como arma para culpá-lo de alguma coisa, né? Para dizer de alguma coisa. Então, Jesus simplesmente, ele não fala nem sim, nem não. Nem apedreja e nem não apedreja. Ele diz simplesmente, olhando aquelas pessoas, esta frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse lapida, e ele não disse não lapida. Ele simplesmente disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jogou de volta para as pessoas aquilo que eles tinham questionado. Vamos apedrejar ou não vamos apedrejar? Esse agora é com vocês. Chamando as pessoas a uma reflexão dos próprios atos. E por isso ele dizia: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Qual foi o resultado disto? Nós bem sabemos, a própria Bíblia registra, mas a narrativa do livro Boa Nova nos conta que a assembleia ficou surpresa com aquela fala. Aqueles homens que estavam prontos para atirar pedras naquela mulher pega em adultério, ficaram surpresos. Foi um silêncio onde eles, diz a multidão, ensimesmava, quer dizer, cada um começou a pensar em si mesmo. Todo mundo se calou, foi chamado a atenção e começou a olhar para si mesmo. E olhando para si mesmo, para compreender a própria situação. Estou sem pecado? Nunca cometi erro nenhum diante da lei? Eu vou apedrejar esta mulher por algo que eu estou atribuindo a ela como pecado. E a mim? Qual é a penalidade para os pecadilhos, ou como eu digo, os pecadões já cometidos? É isto que Jesus fez aquelas criaturas observarem na hora. O que é que eles estavam fazendo? E ele continuou na dele, porque naquele instante ele abaixou, começou a escrever alguma coisa no chão, e aos poucos, em silêncio, aquela multidão foi se retirando. Foi esvaziando a praça. Cada um que observou em si mesmo o nível do pecado, tratou de cair fora. Não observava que não era tão digno assim quanto se fazia parecer. Restaram naquela praça Jesus, alguns poucos discípulos dele e a mulher pecadora. Apenas esse grupo pequeno restou ali naquele ambiente após o puxãozinho de orelha de Jesus sobre as criaturas. E aí ele olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus juízes? Porque cada vez que nós estamos acusando alguém, nós estamos apontando algum defeito, alguma coisa, nós estamos sendo juízes. E por isso ele pergunta: onde estão os teus juízes?
ninguém te condenou? E a mulher, não, ninguém. Esse também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Percebam que Jesus não disse que ela não pecou. Fernanda, olha, tem que dizer boa noite para o pessoal aqui ainda, que eu não disse. Débora, Ana Clara e a Fernanda. Se é que a Fernanda está na casa dela, está nos Estados Unidos nessa hora. Deus te abençoe. Que bom que nós estamos juntos. Então, nós vemos aqui que Jesus não tira desta mulher, não alivia o fato dela ter cometido um deslize, um erro, um engano, um pecado, chame do jeito que quiser. Ele não tira isso dela. Ele simplesmente diz a ela, tá bom, você pecou, você errou, mas vai e não faça mais isso. Ele aconselha, ele não condena. Que bom, Fernanda, que você está feliz, nós também. Então, nós vemos aqui Jesus, ele não está condenando aquela mulher pelo seu deslize, ele está simplesmente aconselhando que ela não faça mais isso, porque era prejudicial a ela mesma. Então, veja a amorosidade de Jesus com a criatura, embora observando o deslize dela. Ele diz, vá e não peques mais. Quer dizer, não siga mais o caminho errado. A generosidade de Jesus para com ela foi tal que iluminou todo o seu coração e toda a sua mente. Aquela mulher, a partir dali, tornou-se outra criatura, outra pessoa. E os discípulos, então, que estavam ali com ele, observando todo este fato, começaram a discutir entre si por que ele não condenara aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos. É interessante a questão do adultério. Há tanto adultério e, no entanto, se alguém é pego em flagrante no adultério, é uma coisa censurável aos olhos de todo mundo? Censurável o ato em si, seja visível ou não. Seja aquele ato que todos possam observar, ou seja, as escondidas, é censurável do mesmo jeito. Porque adulterar é falsear, é enganar. E não importa se isso está visível ou não. É um comportamento ruim. E é isso que Jesus falou àquela mulher. Então ele disse assim, mas ela tinha uma vida censurável aos olhos de todos. Por que ele não condenara? Que a lei mosaica mandava condenar. Não se tratava de uma mulher adúltera, a lei mandava lapida. Mata com pedrada. Se fosse pega, se não fosse, ótimo. Mas se fosse pega, seria sim apedrejada. Então João, um dos seus discípulos, ele questiona Jesus, porque entre eles estavam assim, meu Deus, a lei mandava e ele não fez, e por que ele não condenou algo que era tão censurável? João então pergunta a ele, mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Interessante, tinha nome, meretriz. Zona do meretrício era onde ela morava. O que significa? Significa isso mesmo, essa traição, esse adultério, as ligações perigosas. É isso. Então, existia, tinha um nome. Desde que não fosse às claras e não fosse visto, não tinha importância. E eles perguntam, por quê? Por que, mestre, não condenou a meretriz? Quer dizer, uma mulher que tinha esse tipo de vida e que eles consideravam uma vida infame, mas se serviam dessas mulheres. Era infame, mas não tem importância. Percebem como o comportamento humano é de uma hipocrisia muito grande? É de uma enganação o tempo inteiro? Não somos transparentes, não agimos
Por isso que Paulo, numa das suas cartas, diz assim: vivemos cercados por uma nuvem de testemunhos, falando de 1000 olhos que nos veem, olhos encarnados e desencarnados. A gente pensa que está fazendo escondidinho, mas muitos encarnados e muitos desencarnados estão vendo. E hoje, como é interessante essa fala de Paulo e os dias atuais. Hoje nós temos câmeras que filmam tudo em todo lugar. Nós vemos aí, acontece um assalto, um crime. A polícia corre aquela região e pega todas as fitas, as câmeras e tal, e registra o fato e encontra o fato. 1000 olhos nos veem. 1000 olhos. É o sinal que atravessamos e aquele radarzinho pega. É infração. Infringimos uma lei. 1000 olhos nos viram. Então aqui ele pergunta: por que é que Jesus não condenava aquela mulher de vida infame? Jesus então responde a ele: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Quer dizer, você vai ser o advogado de condenação, né? De acusação. Quais são os elementos que você tem para acusar? Quais são os alicerces que você apresenta que vão consubstanciar a sua acusação? Ou ela é indevida, ou ela é em caráter de fofoca, ou ela é alguma coisa sem base sólida. Quer dizer, quais são as razões que aduzem em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que esta pobre se prostituiu? Esta pobre mulher se prostituiu? Nós não sabemos. Nós olhamos um fato como ele nos apresenta. Não sabemos o por trás da cortina ou todo o desenrolar que empurrou aquela criatura por aquele caminho ou por outro caminho. Nós não sabemos. Não queremos dizer que esta ou aquela situação justifiquem comportamentos. Ontem mesmo nós comentávamos a respeito da família e a respeito de pais honrados que criam os filhos bem, que de repente tem aquele filho que dá trabalho, ou de pais que não têm atenção nem cuidado com a família, e dão os péssimos exemplos, e aqueles filhos todos poderiam seguir os péssimos exemplos, e de repente temos aqueles filhos maravilhosos, homens de bem que se formam, mostrando que há espíritos e espíritos em diferentes graus de maturidade. Então, também aquilo que a vida nos empurra, alguns têm força, resistem às dificuldades, descobrem outros caminhos para sobreviver, mas muitos embarcam naquele caminho por não ter força ou por ilusão. Por ilusão. Vamos lembrar Chico, né? Com aquelas mulheres que viviam numa zona de prostituição em Uberaba, e que alguém falou algo indevido a respeito, e o Chico disse assim: essas são as nossas irmãs equivocadas no amor. Irmãs equivocadas no amor. Quer dizer, uma forma equivocada de relacionar-se. Quer dizer, muitas estão dentro dessa situação porque estão equivocadas. Confundem sentimento com desejo, confundem amor com a carne, a química, confundem, equivocadas no amor. Vão amadurecer, vão crescer, vão descobrir alguma coisa melhor. Então aqui Jesus fala a João exatamente isso. Terá sofrido a dureza das vicissitudes que essa mulher atravessou em sua vida? Será que você faria diferente? Será que você passou o que essa criatura passou? E o que a levou por esse caminho? E vamos considerar a época do Cristo, que a mulher
era uma propriedade do homem. O chefe de família respondia pelas mulheres da família. Uma mulher casada era totalmente obediente ao seu esposo, gostasse ela ou não, fosse conveniente o casamento ou não, não interessa, ela era obediente ao esposo. E quando um homem morria e deixava uma mulher viúva, se ela não tinha um filho adulto que pudesse assumir o papel do patriarca, do pai, e ser o chefe da família, essa mulher estava condenada à rua, à sarjeta, com os seus filhos. Tanto que no próprio Evangelho, Jesus fala dos sacerdotes do templo que exploravam as viúvas, pegavam todo o patrimônio delas e colocavam essas mulheres na rua, porque elas não eram dignas, elas não tinham proteção, elas não tinham um homem que cuidasse delas. Então, é isso que Jesus fala a ele. Você será que sofreu a dureza das dificuldades que essa mulher atravessou na vida? Ignoras o vulto das necessidades e tentações que a fizeram sucumbir? Então, Jesus está falando de necessidades que poderiam levar uma pessoa a esse caminho, ou tentações que são as equivocadas do amor, tentações que levam, os desejos que levam por esse caminho. Quer dizer, será que nós se passássemos por situações desse tipo, teríamos a força suficiente para termos uma vida digna, ética, reta? Será? É isso que Jesus está fazendo com João. Para e pensa. Se fosse com você, se estivesse você nessa situação, não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres felizes. Aqueles chefes de família, aqueles que tinham seu núcleo familiar constituído, pais, filhos, irmãos dessas mulheres felizes, que eram aquelas do lar, quanto tinham já escarneado a vida dessa criatura, diminuído essa criatura, se aproveitado dessa criatura. É isso que Jesus então pede que ele reflita. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais na consciência pesarosa e sem rumo. Qualquer coisa que Jesus fizesse ali para aquela mulher, que não fosse a atitude que ele teve, iria somente agravar os padecimentos que ela já tinha na consciência. Porque a consciência grita e as pessoas sofrem. Às vezes, pessoas envolvidas em viciações outras quaisquer, ela sofre e não consegue muitas vezes escapar daquilo. Ela não consegue sair daquilo. Ela já sofre na sua consciência. E o outro precisa ir lá e cutucar a ferida mais um pouco? Então é isso que Jesus diz a ele. Não seria justo agravar os padecimentos infernais na consciência pesarosa e sem rumo. Aquela pessoa que está como pedra rodando ladeira abaixo. Está sem parada, sem rumo, à beira de uma estrada, chutada de um lugar para outro. Imagine como sofre. Não tem o seu lar, não tem família constituída. Como sofre essa pessoa? Jesus, se é justo nós aumentarmos o sofrimento dela? João, ouvindo tudo isso, e pensa ainda com o pensamento da lei antiga do apedrejamento para a mulher adúltera, diz a Jesus, olha como João, cabecinha dura, difícil, porque os nossos preconceitos de aprendizado que nós tivemos ao longo da nossa vida é que dão a nós hoje as ferramentas de olhar a vida, julgar os fatos, condenar ou não condenar. É de acordo com o nosso radicalismo, com a nossa
inflexibilidade causada por essa forma de educação que muitas vezes tivemos. E então, João tem essa formação séria na lei mosaica, não é fácil ele ter uma visão diferente. Ele abrir o coração num átimo de segundo, nem com Jesus à sua frente. Então o coração ainda era muito duro. E ele diz, entretanto, pensando na lei antiga, ela pecou. Quer dizer, não adianta Jesus o que o senhor está falando, ela estava fazendo coisa errada. Ela pecou e fez jus à punição. Ele era a favor do apedrejamento. Pelo pecado que ela teve, ela fez jus à punição, que era o apedrejamento. Ela merecia ser apedrejada. Era a lei, era como ele foi criado, era como ele entendia que deveria ser. E aí, ele diz, não está escrito que pagará ceitil por ceitil? Quer dizer, aquilo que você deve, você precisa pagar tostão por tostão, passo a passo, pagarás até o último ceitil dos seus próprios erros? Então, se errou, deve pagar sim. Era o pensamento de João. Vamos lá, Gilmari, Humbertinho, boa noite. Tânia dizendo aqui, somente vivendo a situação é que se pode dar testemunho, e é uma verdade muito grande, a gente não avalia, e mesmo vivendo a situação, cada um ressente a situação de uma forma. Cada um, diante de um quadro, diante de uma situação que a vida apresente, de uma dificuldade, reage de uma forma. Porque nós reagimos com os elementos que nos constituem de experiência desta encarnação e de todas as encarnações já vividas, porque como espíritos estamos trazendo isso conosco. Portanto, o fato de termos um pouco mais de complacência, de entendimento, e isso não é negar o erro, não é. Mas é procurar fazer como Jesus disse, olha, vá e não faça mais isso, não vai ser bom para você. Como ele disse para aqueles homens, se você não tem pecado, atire a pedra. Ele não disse que eles tinham, ele pediu que eles olhassem a si mesmos. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado, falou Jesus a ele, porque João queria a lapidação. Então Jesus disse, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quer dizer, ela errou, sim. Quem estará irrepreensível na face da terra? Quem não pecou? Quem, se não pecou, vai pecar. Quem não errou? Quem não se enganou nas escolhas da vida? Há sacerdotes da lei, e ele vai pôr uns exemplos pesados para João entender. Ele diz assim, há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Sacerdotes, filósofos e magistrados. Aquela mulher prostituiu o corpo. Estes estavam prostituindo a sua alma por menor preço do que ela recebia pelos favores da carne. Menor preço. Às vezes um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e lasca a caneta um magistrado, prostituindo-se, prostituindo a alma. A alma, por uma boa garrafa de vinho. E Jesus fala isso. Há sacerdotes da lei, aqueles que estão encarregados de fazer cumprir a lei, e falseiam, e enganam, e corrompem, e erram, e sabendo que estão errando e tirando algum proveito. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. E o que Jesus diz em seguida? Ainda não lhes viu os acusadores. Ninguém falava nada. Tá diferente de hoje?
Hoje a gente ainda fala, né? As pessoas falam, embora cause problemas falar. Mas as pessoas falam, acusam. E a época de Jesus, o título garantia que eles podiam fazer o que quisesse, porque eles estavam acobertados pelo poder. E ninguém dizia nada. Onde os acusadores? Aquela mulher era simples, mas estes não. A hipocrisia, dizia Jesus, costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Atirando pedras da mulher que vinha por consequência de uma vida sofrida a ter aquele comportamento, e no entanto, aqueles outros que extrapolavam em todos os limites, nada. Nós atualmente vemos assim, né? As pessoas comentam, pois é, a pessoa roubou lá um pacote de bolacha, está presa não sei quanto tempo, não consegue um habeas corpus, não consegue sair. O outro rouba milhões e da noite para o dia está na rua, quando preso, está na rua com um bom habeas corpus que lhe garante continuar roubando se quiser. Infelizmente, isso na nossa sociedade contemporânea é real. É real. E é disso que Jesus está falando. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. O mundo está cheio de túmulos caiados. Jesus falava, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Ele falava do comportamento humano, de pessoas que aparentavam seriedade, aparentavam retidão, aparentavam uma boa conduta na vida e, no entanto, por trás das cortinas, um punhado de coisas erradas, um punhado de atitudes erradas. É isso que ele dizia, o mundo está cheio de sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Ele usa essa expressão, ele usa vasos limpos por fora e com água podre por dentro. Ele sempre usa essa expressão de dizer de um exterior, de uma aparência perfeita, limpa, irretocável, maravilhosa, e aquela criatura na intimidade do ser é o caos perfeito, voltada para o mal, enganando a tudo e a todos. Então, Jesus falava isso a João. Deus é o Pai de bondade e aguarda o filho pródigo em sua casa, dizendo que Deus tem essa paciência, tem a generosidade de permitir até que o filho erre, como é a história do filho pródigo que ele narra, né? Que o filho pega a sua parte na herança, e o pai dá a parte da herança e ele vai, extrapola pelo mundo, gasta tudo, mas aquele pai nunca perdeu a esperança de ver o filho voltar. Como voltou? Mais maduro, mais consciente, sabedor dos seus próprios enganos e agora desejoso de retificar o seu comportamento. Às vezes, não acontece numa encarnação. A próxima. O Pai é generoso até nisso, nos permite subsequentes reencarnações, para que possamos, como filhos pródigos, voltar ao caminho do bem, voltar à lei do amor, de onde, por um tempo, nos desvinculamos. Poder-se-ia desejar a pecador humilde tormento maior que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? E é interessante essa fala de Jesus. Primeiro que ele diz, poderia-se desejar a ela, né, um tormento maior do que aquele que ela já vive, porque ela já vivia um tormento dentro de si. Com essa vida frívola, difícil ou sofrida que ela apresentava, a gente não sabe o que a levou àquela condição de vida, mas que não era o padrão de época, então ela deveria se sentir excluída entre as pessoas. Por conta disso, já sofria muito
E ele diz, a gente ainda deve aumentar esse sofrimento e que ela própria se condenou. Nós mesmos nos colocamos nos embaraços, nas dificuldades. Por isso, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando está falando das nossas vicissitudes, nossas dificuldades, nossas dores, ele fala então das causas da vida presente ou da vida passada, para estarmos vivenciando alguma dificuldade, alguma dor, alguma aflição. Porque às vezes erramos agora mesmo, nesta encarnação, e estamos já colhendo aqui mesmo. E outras vezes erramos no passado, estamos colhendo agora. Mas ele diz, é por tempo indeterminado, a pessoa se condena por tempo indeterminado ao sofrimento. Até que ela acorda. Lembra do André Luiz? 8 anos naquela região do umbral? Ele precisava ter ficado todo esse tempo lá? Não. Ele se condenou. A sua própria consciência, achando que não tinha nada, que nada seria melhor, que não existia uma coisa melhor para ele. Ele estava, se nós podemos usar uma palavra para André Luiz, seria desesperançado. E se entregou àquele quadro negativo por desesperança da vida. E ali ele permaneceu, até o dia que, cansado, sofrido, ele resolve então fazer uma prece, pedir a Deus, querer um caminho diferente, e a ajuda instantaneamente ocorre. Por isso Jesus dizia que ela estava condenada, ou todos nós nos condenamos, né? Quando mergulhamos numa situação de erro, condenamos por tempo indeterminado ao sofrimento. Permanecemos dentro dele, remoendo, não saímos e estamos ali, num período de tempo que nos parece a eternidade. Quantas vezes lhe tem faltado o pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho à alma angustiada? Quando eu li essa frase, eu me reportei à nossa condição da região norte e nordeste, onde muitas meninas eram oferecidas a caminhoneiros a troco de um prato de comida. Se tivessem sorte de serem oferecidas a um homem de bem, ele simplesmente teria dado o prato de comida ao pai e a ela, sem abusar dela, sem macular. Mas tem aqueles, né, que Jesus falou aqui agora, que eram aqueles que, ao lado das mulheres felizes, tripudiavam as infelizes. Tem. Então, o que uma criança, uma jovem, uma jovenzinha, que foi empurrada até pelo pai, pela família, às vezes por desespero, porque se pensou que ia morrer de fome ali, é preferível então que alguém carregue e dê um prato de comida. Qual é o futuro dessa criatura? Conseguirá ela, depois de uma experiência tão traumatizante, equacionar uma vida mais íntegra, mais feliz, mais equilibrada? Ou tenderá ela a rolar dentro daquele quadro em que ela foi colocada? Pela fome, pela falta do pão. Por isso que Jesus está falando. Quantas vezes lhe tem faltado o pão à boca faminta? Era um meio de ganhar. Ou a manifestação de um carinho à alma angustiada, uma atenção, um cuidado, um zelo. Quantas vezes faltou? E ela busca equivocadamente, às vezes, por caminhos mais complicados. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Olha como Jesus vê esse quadro. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias das suas noites silenciosas e tristes.
o que passa no coração, o que passa naquela mente. Será que a gente consegue pensar isso? Há tanta dor, há tanto sofrimento. O seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. Ela não precisa mais de ninguém para condenar. Já está condenada por si mesma a viver a dor, a solidão, o isolamento, a angústia, a desesperança. Está ali. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. O que eu faço, eu recebo. Em todos os planos da vida, o que significa dizer, seja no plano encarnado, no plano desencarnado, nos planos sociais das mais diferentes escalas sociais e intelectuais, não importa, em todos os planos da vida, a justiça divina funciona naturalmente com os seus princípios de compensação. Vamos receber prêmios ou castigos? Castigos entre aspas, né? Dores. Vamos receber alegrias ou tristezas? Depende. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, amigos, nós vemos aqui Jesus ainda dizendo: cada ser traz dentro de si a fagulha sagrada do Criador e aí erige o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Somos centelhas divinas, somos as mônadas celestes, trazemos o DNA divino em nós, somos espíritos criados por Deus, trazemos toda a divindade em nós. Mas nós vamos reconhecer isso, erguendo dentro de nós um santuário, entendendo a presença divina em nós. Ou nós vamos erguer uma muralha de sombra negando Deus, negando tudo isso, negando a possibilidade da felicidade, da luz. Mas só a luz e o bem são eternos, dizia Jesus. Só a luz e o bem são eternos, porque a sombra não existe. Ela é a ausência da luz. Se a luz se fizer presente, não haverá mais trevas. Só a luz e o bem, porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Deus é o bem, nós somos deuses. Filhos diletos, o bem está em nós. Se procedermos mal, é porque não agimos com o bem. Então, percebam, só existe trevas porque a luz não está presente. Acenda uma pequenina luz e as trevas se dissipam. Só existe o mal porque o bem não está presente. Ilumine um pouquinho com uma atitude boa e o que é mal vai diluindo e desaparecendo da face da terra. Esse é o trabalho que Jesus veio nos chamar. E um dia, dizia ele, todos os redutos do mal cairão. Todos os redutos, o que significa que a ausência do bem não é geral, são núcleos, casulos, redutos de maldade, de ausência do bem, onde não se pratica o bem. Ele disse, mas todos esses redutos vão cair. Todos eles cairão porque para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Deus. E aí ele diz ainda, não é preciso ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. São palavras de Jesus. Vós sois deuses. Assim, meus amigos, nós vamos parando por hoje. Fizemos 1 hora já, né? Não concluímos o capítulo 13. Continuaremos, se Deus quiser, a semana que vem. E esta semana nossos estudos se encerram. Se Deus quiser, segunda-feira, reiniciaremos
as nossas atividades, como sempre. Estamos fazendo isso desde o dia 19 de março, através dessa possibilidade que a tecnologia nos oferece. Agradecemos muito, pedimos a Deus que abençoe a todos e vamos encerrar a nossa semana com a prece de Cáritas, porque ela é fundamental para nós, para que nós possamos vibrar por este mundo melhor, vibrar para que as criaturas verdadeiramente deixem de se equivocar tanto nas escolhas e possam fazer escolhas mais felizes para si e para os seus, consequentemente, para o mundo todo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, com um grito de amor e reconhecimento. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que as nossas vibrações se estendam sobre todos os corações sofridos, sobre todos os lares perturbados, para que eles tenham refrigério, a esperança, a alegria e a certeza. Tudo passa. Isso também vai passar. Muita paz, fiquem com Deus, boa noite a todos.